Paz, Shalom. Hoje é o Santo Sábado, o sétimo dia 28 do mês Elo, mês sexto mês. E hoje estou aqui, vou ler uma palavra para meditação e reflexão. Palavra de Yahvé. Em livro de Oséias, na Bíblia Sagrada, livro de Oséias, capítulo 11, a partir do versículo 1. O amor do Pai pelo Filho Israel. Antes de começar a ler, quero pedir a vocês que se inscrevam aí no meu canal, dê o like, aperte o sininho, compartilha, comenta e que essa palavra possa chegar o mais longe possível. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns, queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que eram a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam arrepender. Eis que a espada descerá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Contudo, como posso te abandonar? E entregar-te nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger, ou te trataria como tratei Admá? Como agiria contigo, do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim, porquanto sou Deus e não um ser humano, o Santo entre vós. Assim, não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Eles seguirão a Yahvé, e ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como os pássaros, e da Assíria como pombas. Então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavras de Yahvé, o Adonai, o Eterno Criador Altíssimo. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano
e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o Santo Fiel. Aqui só tem é só um versículo, o Castor falou mais do que esse versículo aqui, né? Não confere. Vou ler aqui no Oséias capítulo 12. A condenação de Israel e de Judá. Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental. O dia todo e multiplica enganos e violência. Estabelece pactos e acordos com a Síria. E manda azeite para o Egito. Eis que Yahvé também tem uma acusação contra Judá, e além do que vai castigar Jacó, isto é, o suplantador, e avaliando todas as suas atitudes, Adonai, o Criador, recompensará Israel segundo suas obras. Ora, Jacó, ainda no ventre de sua mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória. Chorou e suplicou o seu favor em Betel. Encontrou a Eloá e ele conversou com ele. Sim, o Elohim, o Adonai dos exércitos, o Yahvé é o seu nome. Portanto, arrependa-te, volta para Elohim, pratica o bem e a justiça. Deposita toda a sua esperança em teu Deus vivo, Criador eterno, Adonai Eloá. Como os descendentes de Canaã, mercadores, que usam balanços enganosos e apreciam a extorsão. Efraim orgulha-se e exclama: certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades. Não encontrarão mal nem pecado algum em todo o meu trabalho. Mas eu sou Yahvé, o Adonai, o Criador eterno, teu Elohim, Deus vivo Criador, desde a terra do Egito. Eis que vos farei voltar a habitar em tendas como nos dias de vossas solenidades, festas fixas. Na época, eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões. Por intermédio deles, falava em parábolas ao povo. Ó como Gileade é ímpio, sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gigal, mas os seus altares são como montes de pedras, depositados sobre os sulcos nos campos arados. Jacó fugiu para a terra de Edom. Israel serviu em troca de uma mulher, por amor a ela. Trabalhou, cuidando de ovelhas, mas Yahvé libertou Israel do Egito, mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. Efraim, com seus pecados, amargamente inflamou a ira de Adonai, e, por isso, o Yahvé fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou, e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que deles recebeu. Agora eu vou ler no capítulo 13, a ira de
Yahvé contra Israel. Quando falava Efraim, havia tremor. Todos os respeitavam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa de sua adoração a Baal, e desde então começou a perecer. Hoje pecam cada vez mais. Com sua prata, moldam ídolos de metal para si, imagens elaboradas com arte e muita inteligência. Todas as obras de exímios artesãos chegam a conclamar: oferecei sacrifícios ante deuses, e ainda vejam seus ídolos inúteis, feitos em formas de bezerro. Por esse motivo, eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da eira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. Mas eu sou Yahvé, o teu exclusivo Criador. Desde a terra do Egito, portanto, não adorarão nenhum outro Deus além da minha pessoa. Não há nenhum outro Salvador, Yahshá. Eu selei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois se satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração, e em consequência me desprezaram. Por isso serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz. Ficarei à espreita junto ao caminho. Serei como uma ursa de quem tirar os filhotes. Eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei como um leão esfomeado. Eu os devorarei como animal selvagem. Os farei em pedaços. Eis que fostes destruído, ó Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Onde está, pois, o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais rogaste, dá-me um rei e príncipes que governem? Sendo assim, dei-te um rei em meio à minha ira, e tirei-o na minha indignação. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada, e o seu pecado registrado. Dores como as da mulher em trabalho de parto te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora, se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol da sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. Onde está, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão, nem misericórdia. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá um vento oriental, o suroco do leste, o vento de Yahvé, que sobe queimando do deserto, os seus poços secarão suas fontes. Se estancarão todos os teus tesouros, serão saqueados os seus depósitos. Ó povo de Shurum, Samaria, regará sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Deus vivo, eterno Criador. Tombarão todos ao fio da espada, seus filhinhos serão partidos em pedaços, e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Essa palavra do Criador eterno para hoje.
Yahvé, Adonai, o Eterno, Criador Altíssimo, Deus vivo. Ele está falando aqui na palavra dele que ele cuidou de Israel. E ele é quem cuida do seu povo, Israel, continua cuidando. E aqui a palavra estava falando quando Israel estava no deserto, né? Aonde o povo dele estava, ele cuidava do seu povo, né? Que é Israel. Mas eles eram desobedientes a ele. Ele pedia para obedecer a palavra, praticar justiça, fazer as coisas boas bem. E eles tinham momentos que eles não queriam andar de acordo com o que o Criador pedia eles para fazer, né? E eles preferiam continuar no pecado, não se arrepender dos pecados, né? E o Criador falando que o momento do castigo vem. O momento do castigo vem. O castigo vem. Quando ele vê que a pessoa não está querendo nada mesmo, ele pede o castigo. Ele é amor, né? Amor. Ele ama o povo dele e cuida, mas na hora que é a hora de vir o castigo também vem. Porque o Criador, ele castiga quem ele ama, né? Então se o castigo vem, é por causa que o Criador ama o povo dele. Ele mostra o sinal, né? Ele mostra o sinal pra gente, né? Isso. Aí ele está falando aqui no versículo 7, ó. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Tá vendo? Embora eles façam orações, embora eles vão à igreja, embora eles clamem ao Altíssimo, ao Criador, de maneira alguma me adoram. Eles não estão adorando o Criador. Eles estão buscando, mas estão... Eles não, nós, né? Eu estou falando neles, eu estou falando do povo do Criador em geral. Então, do povo em geral, você está falando. Então, aí ele fala assim, eu vou botar um beliscãozinho nele, ou nela. O Criador está falando aqui que ele não abandona o povo dele. Ele não abandona o povo dele. Ele fala, contudo, como posso te abandonar, entregar-te nas mãos de outros, ó Israel? Ele não entrega o povo dele na mão dos outros. Não. Como eu deixaria de te proteger, ou te trataria como tratei a Adimã? Como eu agiria contigo, do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido. Toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Então o Criador ele tem compaixão do povo dele. Ele não trata eles como eles merecem ser tratados. Ele não executa toda a ira dele contra o povo. Ele não executa todo o juízo. Se ele executasse todo o juízo que eles merecem receber, seriam todos exterminados. Acabaria já não tinha muito mais todo não, o povo. Tinha muito mais não. Mas como ele ama o povo, né? Ele mostra um pouquinho só do poder dele na hora do castigo. Ele mostra um pouquinho do que ele pode fazer. O que acontece, entendeu? De destruição, de execução, de furor, de ira. E o Criador ele fica irado, porque é muito pecado. Então ele manda um pouquinho do juízo dele, um pouquinho da ira em cima do povo, né? E ele fala aqui, ó, no versículo 9. Portanto, eu sou Deus e não ser humano. Ele é Deus. Ele é uma pessoa, mas é um ser divino, poderoso. Ele não é ser humano fraquinho, que vê uma gripinha e já tá meio mole, não. Ele é forte, né? Ele é poderoso. Ele é cheio de poder. Ele fala aqui, ó.
o santo entre vós. O santo fiel, que aí embaixo fala, o santo fiel. E quando ele vier chamar o povo dele, eles vão vir correndo. Eles vão ir voando. De onde estiver. Seja no Egito, seja na Síria. Vai chegar o momento de chamar, né? O povo pode ser infiel, mas o Criador continua fiel. A Deus fiel. O povo é ser humano, né? O povo é fraco. A carne é fraca, né? A carne isso é fraca. Às vezes é viver a parte que as pessoas não mantêm, né? Tudo que fez, né? É. No capítulo 12, está falando da condenação de Israel e de Judá. Aqui está falando Jacó, modelo para o povo de Israel. A minha Bíblia está falando que todo dia eles se alimentam. Eles se alimentam da brisa, do vento. Multiplica os enganos deles, a violência. Estabelece pactos, acordos com a Síria. Manda azeite para o Egito. E o Criador está falando que ele tem uma acusação contra Judá. Além de que vai castigar Jacó, isto é, o suplantador. Avaliando todas as suas atitudes, o Adonai Criador recompensará Israel segundo suas obras. Então o Criador, ele a recompensa, o julgamento do Criador é de acordo com as nossas obras. De acordo com o que nós fazemos. E o dia do juízo também será assim, de acordo com as obras que cada um praticar, né? Vai ser de acordo com as obras que a pessoa fizer, né? Se ele fizer uma obra, obra boa, aí a recompensa vai ser grande, né? Se fizer só obra boa. Se ele fizer mais obra ruim, O castigo será maior, né? o castigo será maior. Ó, eu falei assim, ó, o que as pessoas elas estão fazendo, isso daí depois vem, o retorno vem. O retorno vem. Não adianta a pessoa lutar contra Deus. Você tem que lutar com Deus, junto com Ele, né? Não contra Ele. Todas as pessoas até hoje que lutaram contra Deus, perderam. Porque Deus o diabo lutou contra Deus, foi expulso do céu. Então, Os demônios, os anjos caídos, lutou contra o Criador eterno, foram expulsos do céu. Os 200 anjos, os 200 sentinelas poderosos que o Criador colocou na terra para poder guardar o povo. Em vez disso, eles se rebelaram contra o Criador, ensinaram coisas erradas para as pessoas e para as mulheres, entendeu? Também foram presos, que a Bíblia fala que eles foram presos no fundo da terra. Ou seja, todos que fazem as coisas contra o Criador, Faraó lutou contra o povo do Criador e contra o Criador, não querendo deixar o povo sair de lá do Egito. O Criador mandou 10 pragas em cima deles. Ainda o filho dele morreu, as pragas caíram, destruiu o país dele. E no final ainda os soldados do exército dele foram mortos, afogados no fundo do mar Vermelho. Já fez exemplo na Bíblia. Deus é exemplo na Bíblia. Então quem luta contra o Criador eterno, contra o Deus vivo, perde. Perde porque o eterno é fogo. O Criador, a Bíblia fala que o Criador nunca perdeu uma guerra.
Toda guerra do Criador Eterno É o entra, único que ele ganha. não perde a guerra aí, né? Então, para você ganhar, você tem que estar do lado dele. Se eu estiver contra, você perde. Perde. E aqui tá falando ó, de Jacó, né? Jacó lutou com o anjo. Jacó lutou com o anjo. No versículo 4, ele lutou com o anjo. Mas ele recebeu. Mas ele não lutou contra o anjo, ele lutou com o anjo. Junto com o anjo. Ele lutou com o anjo contra alguma outra coisa. Pedindo a benção dele. Não, contra alguma outra coisa. Eu acredito que seja o diabo. Então ele lutou com o anjo. Contra alguma coisa. Não é contra o anjo que ele lutou. Ele lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo. Esse anjo aqui pode ser o anjo Gabriel. Pode ser o anjo Miguel. Que na verdade eles são arcanjos, né? E ele venceu. Ele pediu a ajuda do Criador. Ele encontrou com Deus. Conversou com Deus, né? Com certeza ele fez uma oração. O Criador Eterno enviou o anjo dele. E lutou contra o diabo. Tá? Com certeza o diabo não estava querendo receber essa benção, não. Não. O diabo estava contra ele receber a benção. Mas ele ficou firme. Ficou firme na oração ali. O Criador enviou o anjo dele, venceu o diabo e recebeu a benção. Então, tá vendo? Então você tem que continuar. Não recebi hoje, vou buscar até receber. Vai receber. Não pode desistir, não. Se desistir, a pessoa se desistir, ela vai fazer o quê? Mas tem hora que dá vontade de desistir. Porque a gente luta. E sempre tem Mas tem que resistir essa voz. Tem que resistir essa voz. E sempre tem alguma coisa para aparecer na frente da gente. Mas porque o inimigo é sujo, né? Você vê que eu tenho lido aqui na palavra, o próprio Criador, ele fez o que fez com ele. Foi escolhido de espinho na cabeça dele. Pegou porrete de pedra para jogar nele. Eu estava lendo um dia desse, que tem coisa que o Criador nem respondeu, esse acredita? Tá? Ele ficou calado. Tem coisa que o Criador ficou calado. Se ele quisesse, ele podia falar assim, eu vou destruir essa gente de uma vez. Quis parar de me tentar, né? Não, ele não fez isso. Ele ficou calado. Depois que eles falaram contra ele, ele ficou caladinho. Está escrito que ele estava lendo. Ficou calado, não respondeu ele não. Tá vendo? Dando exemplo pra gente, né? Que tem coisa que a gente às vezes vai falar, talvez atrapalhe. Melhor a gente ficar calado, né? Aí na frente que fala, portanto, arrependa-te e volta para Elohim. Pratica o bem e a justiça. Deposita toda a tua esperança, a sua fé, né, em teu Deus vivo. Tá vendo? E hoje a palavra falou, tem uma parte que falou mais ou menos isso aí. A gente poder colocar a fé da gente, né, no Criador. Depositar a fé no Criador. Então não pode desistir, tem que repreender esse espírito, né? Que quer que a gente desista. Porque o inimigo, ele quer que a gente fique derrotado. Ele não quer que ninguém receba bênção. Ele quer que a pessoa fique derrotada. E alguém batendo palma, né? A gente tá falando que existem muitas pessoas que usam balança injusta. Os mercadores, os mercados, eles usam balanças enganosas, apreciam a extorsão,
Eles não pensam. Eu não falei pra senhora Eles não que... pensam ter na alma. Eu não falei pra senhora que tem muita gente que a gente vai comprar deles. O preço é um, na hora de cobrar eles cobram outro. Tá bom. Eu já... Aconteceu isso comigo, eu fui no mercado comprar, lá tava um preço. Fui passar lá, na hora eles cobraram outro Eu preço. também já aconteceu isso comigo também. Eu fui lá, vi lá, estava escrito lá no papel um preço. Quando eu cheguei lá no mercado, eles passou outro preço lá. Balança injusta. A balança injusta. E Às vezes eles colocam assim, que é 1 quilo, eles colocam menos de 1 quilo. Então, Às vezes a gente pede para colocar 1 quilo, eles passam também. passa também. Não Passa. coloca o que a gente pede. Não coloca. Balança injusta. Você pega o frango lá, é um preço. Quando você chega no mercado, ele dá 20, mais de 20 reais. E lá tá o preço lá, 11 reais. Tá o preço lá, 15. Quando você vai chegar na balança lá, a balança deles passa. Aí você pega, se você não tiver com aquele dinheiro total para você pagar, você tem que voltar com a mercadoria e colocar Eles lá. gostam de extorquir as pessoas. Então, Balança injusta. balança injusta. Olha, aqui ainda fala, certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades, e não encontrarão mal nem pecado algum em mim, em todo o meu trabalho. Ou seja, ele ainda pegou o dinheiro das pessoas com balança injusta e enriqueceu com isso. Pois é, tá vendo? Pegando aos pouquinhos de cada um, De enriquece. cada um, meu, que é a multidão que compra, não vai ficar rico. É claro que vai ficar rico. Porque não cobra o justo, né? Mas é pecado, né? Ganhar, você adquirir as coisas Injustamente. injustamente é pecado. É isso que sabe, já vi. Eu conheci também um rapaz que ele falou que, por exemplo, um produto era uns 20 reais, ele cobrava 100. Pois é, Pegava uns 80 reais a mais. tá vendo? E com isso ele estava comprando casa, carro. Tem muita gente que fica rica. E ainda ia na igreja, né? Ia lá no altar orar. Pois Tu acha é. que tá certo? Tá errado ele. No dia do Enriquecer. juízo, ele tá lá, ó. Vai estar lá, o criador vai mostrar ele aqui, ó. Olha o que você fez aqui. Ele não tá prestando atenção aqui não, né? Na palavra não. Tá lá. Tá, ó, aqui, ó. O que você fez, ó. Tá, ué. O criador tá tudo no livro lá. Nós faz aqui. Eu não vou passar não. Pode estar obedecendo uma parte, na outra você está transmitindo. Lá no dia do juiz, não vai passar não. Não vai ser pesado da balança, né? Pois é, vai ser pesado da balança. O anjo vai pesar, né, criador? Vai mandar o anjo pesar, né? E aquele que for pro lado de fogo, o criador vai mandar o anjo amarrar. Mandar o anjo amarrar e jogar lá, né? Uhum. É muito bom o mundo. O criador fez um mundo tão bom, mas infelizmente a coisa é séria, né? A coisa é muito séria. Aí, no versículo 9, o Criador Eterno, ele está falando o seguinte, que mas eu e Adonai, Criador Eterno, vim desde a terra do Egito, eis que vos farei voltar a habitar em tendas, como nos dias de vossas solenidades, festas fixas. O Criador está falando o seguinte, que ele faz a pessoa voltar a habitar. A pessoa, por exemplo, está lá na casa dela, num palácio, vamos colocar um palácio, uma mansão. Aí, depois de lá, a pessoa, igual muitas pessoas a gente vê na televisão, quando vem essas enchentes, essas tempestades, né? A pessoa perde tudo que ela tem. Tá voltando, entendeu? A pessoa às vezes vai morar numa barraca, igual lá no terremoto lá que teve lá no Marrocos, lá na Líbia, que aconteceu lá também uma tragédia lá que as pessoas perderam as coisas dela, né?
De vez em quando acontece em vários lugares, lá no sul também, no Brasil, em vários lugares, em vários países, acontece em várias cidades. As pessoas, ela perde o que elas têm e vai morar numa barraca. O Criador está falando aqui no versículo 9. Vou fazer vocês voltar a habitar em tendas, como nos dias de vossa solenidade e festas. Igual tem a festa das cabanas, né? A gente mora, tem que dormir 7 dias na cabana, né? É só um exemplo que ele está falando. Que a pessoa ela tem que saber de onde ela veio. Tem que reconhecer e ser humilde. O Criador tirou ela de lá, quando ela não tinha nada. Agora ela tem um abrigo, um lugar para morar. Tem que ser grata ao Criador. Pois é, Porque se ela e não ela for grata... às vezes exalta, né? Eu É não podia. exaltada, o Criador não gosta de gente assim, não. Não. Exaltada, não. O Criador gosta de gente humilde. Não é exaltada. Porque um dia a pessoa não tinha nada, mas o Criador deu para ela. Pois é, ué. Então ela tem que ser grata e agradecer. Agradecer, né, Criador? Não ficar exaltada, não. Né? Pois é, eu tô morando nesse barraquinho aqui. O Criador nos dá uma casa boa. Aí nós vamos se exaltar, né? Aí nós vamos se exaltar, aí acaba nós perdendo de novo e vamos Morar na barraquinha. morar na barraquinha. Então tem que agradecer o Criador. Eu agradeço ele estar morando aqui, ó. Todo dia eu agradeço o Criador, quase todo dia. Eu agradeço o Criador, muito obrigado. O Senhor preparou aqui esse barraquinho para nós morar. Obrigado, Senhor. Abençoe esse lugar aqui. Eu peço o Criador abençoar. Não posso exaltar, não. Porque a pessoa pensa assim, agora eu estou nesse palácio aqui é o meu céu, né? Tem gente que fala assim, esse aqui é meu céu. Mas o céu, se a pessoa ficar exaltando, aí o céu acaba, Perde tudo que tem. perde tudo. Ela recebe e perde, né? De um dia pro outro a pessoa vira um mendigo. Vira. Quanta gente que tinha as coisas e não tem. Um monte. Tinha as coisas e não tem. A mulher que vai na igreja mundial lá falou que tinha muita coisa, ela perdeu tudo. Comigo, eu tinha muito bem. Eu perdi tudo. Eu perdeu tudo. Alguma coisa ela fez, né? Se ela não tivesse, ela exaltou. Aí o Criador permite que a pessoa pegue a pessoa humilhar, né? A pessoa humilhar. Aí o Criador quer salvar ela e ele permite acontecer isso com ela para poder humilhar e salvar, né? Mas aqui no versículo 10 o Criador fala que ele sempre mandou. Desde sempre ele mandou. Ele não só mandou, mas como ele mesmo falava aos profetas, entendeu? Dava para eles visões. E ele falava por meio de parábolas ao povo, né? Ele falava, ó, vocês são ímpios. Essa gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois nos altares, como nos montes, entendeu? Mas o que eles fazem, o Criador não leva em conta, não, porque às vezes a pessoa ela dá uma oferta, mas ela não deixa lá aquela outra parte que tem que deixar, né? Faz uma coisa, mas não faz a outra. Dá uma oferta, mas não obedece os mandamentos do Criador. Só vai lá na igreja, dá uma oferta lá e pronto. O Criador não leva em conta Ela nem acredita também. só essa parte. Tem gente que planta lá, mas nem acredita, não acredita. Apesar que eu vou ajudar, não acredita, né? Aí o Criador não recebe, né? É.
Ela planta porque o pastor tá pedindo, né? Aí tá pra, diz que é pra plantar com alegria, né? Não é com tristeza. Ó, o Criador ele fala aqui, ó, na palavra, né? Jacó fugiu para a terra de Arã, Israel, né? Que foi mudado o nome dele para Israel, né? Jacó. O Criador que colocou o nome nele de Israel. Quem colocou o nome de Jacó nele foi a mãe dele, né? Mãe dele e o pai dele, né? Mas o Criador colocou o nome dele e chamava Jacó de Israel. Israel. Abraão também, o Criador mudou o nome dele. O nome dele era Abrão. E aí o Criador mudou o nome dele para Abraão. É Abraão, né? Abraão significa pai de multidões. E Abrão significa só pai. Só pai. Mas o Criador colocou o nome de pai de multidões. Pai de multidões. Não apenas pai, mas pai de multidões. Multidões. O Criador mudou o nome Pai dele. grande multidões. É igual o meu nome. Meu nome significa Criador eterno, Deus ouve. Ouve o quê? As orações, né? E significa também, Tancredo significa conselheiro sábio. Aquele que dá conselhos sábios. Bonito, né? A frase. É bonita a frase. E aí se juntar todo o meu nome significa Deus vivo, Criador ouve, conselheiros sábios. É bonita a frase. Abençoado, né? É. E Jacó significa supplantador. Significa o quê? Significa o quê? Supplantador. Planta. Supplantador. Plantador. O que significa isso? Plantador. As pessoas dizem que é a pessoa que... Esqueci o nome que fala. Plantador. Alguém que quer passar a perna nos outros. Hã? Alguém que quer passar a perna nos outros. Tá vendo? Contador de história. Entendeu? Alguém que quer falar um jeito pra poder... Tipo um golpista. Tipo um golpista. Um golpista. Tá vendo? Eu até revelou pra você a palavra. Não, mas não é essa palavra ainda. Eles falam outra palavra. É outra ainda. É uma palavra mais antiga. Igual ele tentou. Ele tentou não, ele comprou a bênção do irmão dele por um prato de comida, um prato de lentilha. Ai, ai. E ele sem perceber, quando ele percebeu, ele já tinha vendido, né? Mas ele não fez errado, não. Ele não fez errado, né? Não, ele comprou a bênção do irmão dele. O irmão dele que foi bobo de vender. Pois é, o irmão dele não quis vender não. De Ele vender a bênção vender a benção dele para o por irmão. um prato de comida. Por um prato de comida. Ah, meu pai. Ele tava despercebido, né? Porque se não tivesse. Ele chegou lá do mato lá. Com fome, né? Com fome e o irmão dele tinha feito lá comida. O Jacó, né? Aí ele pediu o Jacó a comida, o Jacó aproveitou a oportunidade, falou, você me vender a sua bênção por um prato de comida, eu te dou a comida. Aí ele vendeu. A gente não pode ser igual a Saúl, que vendeu a bênção por um prato de comida. Não pode ser igual a ele, não. Ser bobo, não. Ele devia ter passado a Será que ele pensou que o Jacó estava brincando? Ah, com certeza. Com certeza pensou que estava brincando. Porque quem tem brincadeira não pode confiar, não. Toda brincadeira tem um pouco de verdade. Tem. Tem um pouco e tem umas mentiras também, mas entendeu bom mesmo, entendeu? Entender a bênção dele. Eu aprendi esse negócio. Quando a pessoa tá brincando, ele pode estar falando verdade. Pode não estar brincando. Mas tem que entender, né? E Jacó, ele aqui fala que ele... Jacó deve estar O que eu tava falando mesmo do Jacó? Deve estar biqueiro, né?
Jacó. Ele trabalhou, né, em troca da mulher, né, por 7 anos. Ele trabalhava cuidando dos animais lá, das ovelhas, né? Boi, ovelha, vaca, todo tipo de animais. Trabalhou pro tio dele, né? O tio dele era irmão da mãe dele. Ele trabalhou para casar com a prima dele. Trabalhou 7 anos. 7 anos. 7 anos, aí quando chegou 7 anos, o tio dele enganou ele também. Tá vendo? A gente engana os outros, depois outras pessoas vão enganar a gente também. Engana, pois é, tá vendo? Trabalhou 7 anos, aí na hora de dar a mulher a ele, o tio dele colocou outra mulher. Ele casar com a mais nova, hein? Ele colocou a mais velha pra casar com ele. Uhum. Rapaz, não. Você engana os outros, depois volta. O negócio volta pra cima da gente. Passa a perna em nenhum, o outro vem cá e passa a perna na gente também. Aí passou a perna no irmão dele, né? E comprou a benção dele, tomou a benção do irmão dele. Aí foi lá o tio dele, foi passar a perna também. Na hora de colocar a mais nova, colocou a mais velha. Colocou a mais velha pra casar com ele. Tá vendo como é que é bom? Acho que quem faz de bobo também, né? A gente não é o mais esperto sempre, não. Tentar ser esperto pra cima dos outros. Volta 7 vezes mais igual. Tá dando mesmo velho do gato? Ô, mãe. Igual no período dos 10 dias. No período dos 10 dias. No período dos 10 dias. Que no caso é de sexta pra frente, né? De sexta à tarde, da manhã, né? Da manhã pra frente, o livro vai ficar aberto, né? O livro da vida. Mas os outros livros também, que eu já falei com a senhora, né? Dos outros livros, não falei com a senhora? Então esses outros livros vão ficar abertos durante esses 10 dias. Tudo que a gente fizer vai ficar potencializado 7 vezes mais. Se a senhora der um tapa na cara de alguém, alguém vai vir dar tapa na sua cara 7 vezes. Amarrado 7 vezes. Mas eu tô falando, se a pessoa fizer isso, qualquer coisa que a gente fizer, volta. Igual eu tô falando aqui do Jacó, volta. Ele fez lá com o irmão dele, voltou pra ele. Voltou pra ele. Era pra ele trabalhar 7 anos pra casar com a mulher, e teve que trabalhar 14 anos. Depois ele teve que trabalhar mais. E o tio dele não pagava ele. Ele teve que trabalhar mais 7 anos pra receber alguma coisa, mas mesmo assim o tio dele ia enganar ele. Não enganou porque o Criador interviu. Por quê que o Criador interviu? Porque ele devolveu o dízimo e a oferta. Ele devolveu tudo que ele ganha. Tudo que ele fez um acordo com o tio dele, né? Tudo que ele ganhasse, uma parte ia ser dele. Mas o Criador interviu e fez um milagre. Aí tudo foi dele. Ele ficou com tudo que o tio dele tinha. Mas é porque o Criador foi lá e abençoou. Ele foi, tirou o dízimo e deu oferta. O Criador foi, abençoou e protegeu o trabalho dele, né? Aí ele ficou com as ovelhas, com a vaca, com os boi, com o que tinha lá de... Ele casou com a mais nova. Casou com as duas, né? Casou com 2 mulheres. Mas ele queria casar só com uma. Mas é porque o tio dele enganou ele. Casou com as 2 primas dele. Tem muito Jacó aí, né? Tentando enganar os outros. Tem que ter cuidado. É errado. É errado você vender sua bênção. Pode deixar o inimigo pegar sua bênção, não. Pode não. Tem que repreender. É do Satanás. O Satanás tá de olho, assim, ó. Olho grande. Simbolicamente, a Bíblia compara o tempo que Jacó ficou trabalhando de graça por tio dele com Israel, com o povo de Israel no Egito. Que eles ficaram trabalhando lá por Faraó durante mais de 200 anos. Alguns falam que é 200, outros falam que é 400, eu não sei a conta certa, porque eu não estava lá, né? Mas eu sei que eles ficaram trabalhando lá por Faraó muitas gerações. Pessoas nasciam, pessoas morriam,
E eles estavam lá trabalhando. Porque 400 anos é muito tempo, né? 200 anos também é muito tempo. 400 anos é 400 anos. Então, Não é 400 dias, pessoas nasceram, pessoas morreram, eles continuaram lá, eles eram escravos, né? Então, Trabalhavam de graça, só por roupa, comida. Só por roupa e comida, né? Eles trabalhavam. Então, é praticamente de graça mesmo. Mas quando o Criador interviu, o faraó e o Egito teve que pagar eles tudo que eles deviam. Todo o tempo que eles trabalharam lá, os 200, 400 anos, o faraó pagou isso tudo. O Criador fez ele pagar. Criador faz. Esse cara... Eles não querem pagar, mas o Criador faz pagar. Uhum. O Criador faz aparecer lá, ó. É tanto fulano, tanto ciclano. Vai só nome. Aí eles não conseguem ficar. Eles têm que fazer isso. É porque o Criador interviu, né, mano? Então, Igual no caso de Jacó, o Criador interviu também. O filho dele não ia pagar, não. O Criador foi lá o e... Criador fez eles pagar. Falei que o Senhor que o Criador obriga as pessoas a fazer as coisas pra gente sem as querer. Sem as querer. A Bíblia fala, o Criador cuidou do seu povo, libertou Israel, mediante um profeta, Moisés, né? Usou Moisés para libertar o povo. O Criador, ele zela pelo povo dele, ele cuida do povo dele. Não adianta esse pessoal ficar contra não, porque o Criador está com o povo dele. Mesmo o povo dele não merecendo, ele cuida do povo dele. Cuida. Mas o povo não reconhece, né? O Criador cuida deles, por isso que eles sofrem. Por isso que em alguns momentos eles sofrem. Porque eles não reconhecem. Então essa é a palavra do Criador para hoje. Eu vou só finalizar aqui. Só para finalizar. Por que o povo do Criador sofre? Porque eles não respeitam o Criador. Eles se exaltam, entendeu? Adora as imagens, né? De escultura, os deuses, os Baal, né? Baal. Então eles querem adorar outras coisas, não é só isso. Adoração à imagem, escultura, a outros deuses significa muitas coisas. Significa a pessoa adorar o dinheiro, a pessoa confiar no exército, por exemplo, do país dela, nas armas. Tudo é adoração à idolatria e ao Baal. A pessoa tem ali, por exemplo, uma pessoa daquela da novela lá, né? Como alguém que ela idolatra, é uma idolatria. Qualquer coisa que eu colocar no lugar do Criador como mais importante, acaba sendo idolatria. Nada pode ser mais importante do que o Criador. Só ele, né? Nem a ciência, confiar nos cientistas, nos médicos, mais do que no Criador, é uma idolatria também. Eles estão sendo os deuses e as imagens de escultura que a pessoa está colocando. Nada pode ficar acima do Criador. Tudo que a gente coloca acima do Criador eterno, isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 para frente. Está escrito isso lá. Já no começo já fala. Colocar nada acima do Criador, né? Só o Criador é único. Ele é um. E só Ele que a gente pode adorar, prostrar, fazer oração, clamar, buscar e ter fé somente nele. E aqui está falando, hoje eles pecam cada vez mais. E eles pecam cada vez mais. Com sua prata, está falando da prata. Eles moldam as pratas para fazer os ídolos de metal. Para imagens. Eles fazem as imagens elaboradas com arte. Eles usam a arte deles, a inteligência que eles têm,
para fazer as imagens, todas de obras de exímio artesãos, chegam a conclamar, oferecer sacrifício a esses deuses. Eles ainda oferecem ofertas e sacrifícios e devoções a esses deuses. E ainda beijam os ídolos. Eles beijam esses ídolos, essas imagens inúteis. A Bíblia chama essas imagens de inúteis, feitas em forma de bezerro, igual eles fizeram o bezerro lá no deserto para adorar, né? Por esse motivo, eles chamaram o bezerro lá de Deus. Eles tinham visto que o Criador tinha abrido o mar vermelho, tudo que o Criador fez, e ainda foi adorar o bezerro. Aí o Criador fala: eu sou o único Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não adorarão nenhum outro Deus. Ele quer que adore somente Ele. Não é para você adorar outros deuses, além da minha pessoa. Não há nenhum outro Salvador. Só eu sou Salvador. Só eu posso salvar. Só o Criador pode ressuscitar dos mortos. Só o Criador pode curar. Só o Criador pode libertar. Só o Criador pode salvar. Só o Criador é o único Deus. E só Ele é que cuida dos seus. Assim como Ele cuidou lá no deserto, do povo de Israel no deserto, enviou pão, enviou carne, enviou galinha, enviou água da rocha, naquela terra árida, calorenta. Eu cuidei do meu povo lá. Eu continuo cuidando, eu é que alimento o povo, entendeu? Mas eles se tornaram arrogantes no coração. Em consequência, me desprezaram. Por isso serei para eles como um grande leão, um leopardo, feroz. Ficarei à espreita junto ao caminho. Serei como a ursa de quem tirar os filhotes, e eu os atacarei como fúria selvagem, eu os retalharei como leão esfomeado, eu os devorarei como um animal selvagem, e os farei em pedaços. Né? Tá vendo o que ele faz? E quem é que pode ajudar? Ninguém pode ajudar, porque o que pode ajudar é que está indo contra eles. Pois é. Aí como é que faz? Pode ajudar o Criador. Porque eles desprezaram o Criador. Pois é, então. Aí o Criador deu um sinal para eles. Talvez vocês mandam, mostra para vocês se vocês mandam. E eles só mostram um pouquinho do poder dele, né? Se Só, hein? enviar todo o poder dele em cima do povo, não sobra ninguém. Sobra nada não, minha filha. Nossa, pai, coitadinho. Não sobra nada não. Já li na Bíblia aqui que nós só colocamos de água na mão do Criador. Ele vê nós lá de cima com um pingo de água. É isso que já li. Vamos encerrar? Eu já encerrei. Terminou A senhora de- quer cantar terminou mais de ler alguma tudo? coisa? Você não lê tudo não, né? Eu vou parar por aqui, já é meio-dia já. É porque é grande. Aí a senhora quer cantar? Não é nem hora para começar, né? Quer cantar alguma coisa? Cantar o salmo. O bom hoje que o sol tá quente, mas tá ventando. Ah, eu tô bem também. Graças a Deus. Um dia quentei só, de 11 horas, tá quentando fora. Estado muito pouco. Já vai dar primeiro pra cantar. Não, pode cantar. Não fosse em Yeshua que esteve ao nosso lado. Eita é que eu diga. Não fosse em Yeshua que esteve ao nosso lado. Diga. Não fosse em Yeshua que esteve ao nosso lado. Israel que eu diga, Não você fosse Yoshua que esteve ao nosso lado. Quando os os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos. quando a sua ira se acendeu contra nós, as
águas teriam descendido, que sobre a nossa alma teria passado a torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito é Oxóa, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como o pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em o nome do Yeshua, Criador do céu e da terra. Nosso socorro está em o nome do Yeshua, Criador do céu e da terra. Aleluia.